Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa na prática uma mente cativa? Quando você ouve falar sobre cativeiros espirituais, você pode até dizer que sabe, ouvindo, mas na prática, muita gente que vive em um cativeiro espiritual, ele não entende o que é o cativeiro, o que reflete esse cativeiro e como foi aberto o cativeiro e como é replicado, repassado de uma geração para outra geração. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Geralmente, quem vive em um cativeiro espiritual, ele tem insônias, doenças, percas financeiras, acidente frequente na família, mortes precoce na família, mas ele não consegue achar a causa, a raiz do cativeiro. E por isso eu vou explicar para você como você identificar essa raiz de um cativeiro espiritual. Porque quem é cativo, ele não tem essa visão. E por isso ele não consegue pegar nenhum ensino bíblico, nada do que Deus diz. Por isso Deus diz que tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê, porque ele não crê em nada do que Deus diz. E assim ele replica os problemas de geração em geração. Então eu vou explicar para você como é replicado na prática, para que você entenda sobre um cativeiro. Que não é só uma palavra, a pessoa é cativa. Quer dizer, ela é uma mente escrava. É uma mente escravizada, ela vive na escravidão, na escuridão de problemas, mas ela não sabe a raiz desse problema. Porque é que na casa delas, na família delas, tem todas essas características. Acidentes frequentes, morte precoce, doenças, insônia, perca financeira, olha quanta coisa na mesma família. Mas a pessoa não consegue identificar. E por isso ela não consegue acreditar que isso é uma raiz de transgressão. E por isso ela não sabe o que significa sobre o pecado. E por isso é replicado em uma nova geração. Porque eu decido naturalizar tudo. Eu decido ter os meus problemas como naturais e não como espirituais. E Deus explica isso na Bíblia. Eu só murmuro, reclamo, mas eu não quero ir na fonte do problema. Porque eu acredito que é muito difícil achar esse tipo de coisa. Então Deus está me ajudando da forma que eu sou. É assim que a gente pensa quando é um ser natural. Deus está me ajudando do jeito que eu sou. E aí o que acontece com essas pessoas? É sobre isso que eu vou explicar para você. O que é que acontece com esse tipo de mentalidade? Essa mente escassa, essa mente cativa, que entrou num cativeiro espiritual e ela não sabe a causa. Então, em Jeremias 30, 10, Deus diz: não temais, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe e da tua descendência. São problemas de descendência. Não é um problema que depende só de você. Depende de você descobrir que descendência é essa que me trouxe numa linha cativa. Depende de você querer descobrir. Da tua descendência, da terra do seu cativeiro. Ó Jacó, voltará a descansa e descansará. Ficará em sossego e não haverá quem o atemorize, buscando a Deus. Não haverá quem lhe atemorize. No 13, não há quem defenda a tua causa, para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar.
Todos os teus amantes te esquecerão de ti e não perguntarão por ti. Perguntarão, esquecerão, é verbo futuro que Deus fala aqui. E por isso eu vou explicar para você como é repassado. Esquecerão de ti e não perguntarão por ti, porque te fere com feridas de inimigos e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de pecados. Porque gritas por causa da tua ferida, tua dor é incurável, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Quer dizer, Deus diz que faz cumprir aquilo que ele ensina, porque as pessoas decidem viver por conta própria. Não querer buscar esse tipo de conhecimento. Quer dizer, quando eu me torno apenas um religioso, eu distorço todos os ensinos de Deus. Eu creio do meu jeito, não busco conhecimento, acredito naquilo que me convém, naquilo que me agrada, e por isso Deus explica que até os teus amantes te esquecerão. Os amantes é aquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas que eu me dediquei. Não quer dizer que são amantes, são aquelas pessoas que eu ajudei, que eu fiz algo por eles. Então, quando eles crescerem e começar a fazer a vida deles, eles vão me esquecer. Eles não querem também saber nada sobre mim. Então, quer dizer, isso é um problema que já vem de geração. E como é repassado esse tipo de problema? Eu tenho uma colega que ela veio conversar comigo, né? E ela disse para mim que há um problema na família dela, de um problema de geração, uma desunião familiar muito grande, onde ela é só uma religiosa. Ela não busca Deus como Deus ensina e não consegue aprender da forma que Deus ensina. Então ela fica buscando Deus por alto, querendo alguma solução imediata para os problemas dela. Então ela me explicou que a rebeldia do filho dela, né, estava crescendo. Ela já enterrou um filho que nasceu morto. E aí esse filho que ela tem de 5 anos, ele todos os dias da semana ela anda com ele nos médicos. Em cada dia da semana é psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, todo tipo de ajuda ela busca na medicina, e o próprio médico disse a ela que ela tinha que buscar uma ajuda espiritual, porque as pessoas já estão buscando esse tipo de conhecimento. Quer dizer, uma criança com 5 anos já tomando remédios de psiquiatras para poder acalmar aquela criança, porque é uma criança agressiva. Então ela tem problemas na escola, problemas com a família, com o filho, problemas em casa, problemas financeiros para arcar com todo esse tipo de problema. Então ela já observou que o problema era espiritual. E quando eu converso com ela, eu me arrepio toda. E aí eu expliquei para ela a fundação de um problema que é de geração, que ela não vai conseguir ajuda se ela não buscar Deus como Deus ensina. Quer dizer, o menino tem problema na fala, no comportamento, na mente, ele não consegue ter uma boa leitura, ele não consegue pegar os ensinos, ele é rebelde, briga na escola, grita com os avós. Quer dizer, tem toda a aparência que nada que ela está fazendo, as coisas não estão conseguindo se alinhar. E aí foi quando eu disse a ela que o problema era espiritual. E aí ela disse para mim que o médico já tinha dito a ela que ela sabe como achar a cura para o filho dela. Que ela não se iluda apenas com medicamento. Mas aí a pessoa que tem uma mente cativa,
que ela entra no cativeiro, você está falando com ela sobre o problema, onde ela não está vendo o problema. Aí é onde está o problema. Você está falando com ela sobre aquele problema e a visão dela, o problema dela está em uma direção, onde na verdade a solução do problema está em outra direção. Onde ela acha que é a solução dos problemas, ela tem a visão como se aquilo fosse a solução. Onde na verdade ali é onde é gerado o problema. E aí, nesse caso desse problema dela, há uma raiz de iniquidades com problemas geracionais, onde causou problemas emocionais entre família, né? A mãe dela com o marido dela, onde há uma desavença muito grande que ela me contou por alto, onde ela mesma não encontra o problema, da onde nasceu esse problema, eu já identifiquei com poucas informações. Quer dizer, ela me explicou que o pai dela teve um amante. E aí, esse homem que teve um casal de filho fora do casamento, trouxe a mãe amargurada. Quer dizer, a mãe dela, cheia de amargura, que fala mal de todo mundo, porque aonde há uma pessoa que sofre um problema desse, ele não tem o mesmo comportamento onde a mulher adquiriu esse comportamento, né? Um problema de ferida, um problema de rejeição, de traição. Então, ela passou a maltratar a filha, onde ela não tem essa visão. Isso é uma mente cativa que eu vou explicar para você como é passado esse cativeiro. Quer dizer, ela se vê como vítima, o marido traía ela com uma amante, fez dois filhos fora do casamento e ela, sendo maltratada pelo marido, bota para fora aquele sentimento, onde automaticamente ela vai tratando mal aquele filho. Nasce uma rejeição em alguém naquela casa. E aquele filho, quando cresce, ele fica sem entender, porque há uma desunião familiar naquela casa que passou, transbordou a ferida. Quer dizer, aquela mãe que foi ferida pelo marido, ela já fere a filha. E aquela filha que foi tratada na carência, na ausência de sentimentos bons, a mãe se tornou uma pessoa totalmente crítica, amargurada, reclamando. A filha casou e aí quando o marido entrou na situação, ele observou como a mãe tratava a filha e começou a tomar as dores, tirando a filha mais de perto da família, né, para proteger aquela filha, e aí trouxe mais desunião. Na visão de um eu estou protegendo, na visão do outro que causa o problema, que ele não tem aquela visão, quer dizer, o marido quer tirar a filha porque percebe o maltrato da família, a família tem o homem como ruim da história e passa a falar mal também agora do genro, que entra como vilão da história, e aí causa mais desunião. E aí brotou esse ódio, essa recusa que ele tem de ver a sogra. Quer dizer, porque ele percebe como é o olhar da sogra para o lado da filha, sempre no negativo, sempre na reclamação, sempre na comparação da filha, compara a filha com outras pessoas, sempre desfazendo. Então ele entra nessa história como protetor, mas na visão daquela família ele entra como vilão. Quer dizer, o meu genro não gosta de mim. E aí nasce uma criança nessa nova geração. E como essa criança já teve falecimento precoce. Por isso eu disse a você as características de uma família que é cativa, em um cativeiro de doutrina, que ninguém crê em nada do que Deus diz e vai levando todos os problemas para o lado pessoal
e natural. E Deus diz, seu problema é espiritual. Não ignore. Quer dizer, aquela criança que não participa de nada, não sabe nada, mas é como se a criança ele sentisse a rejeição, tanto da avó como do pai para com a avó. E aí aquela criança, quando vê a avó, ele começa a falar mal. Velha chata, velha briguenta. Ele começa a jogar aquilo que ele nem tem ciência do que ele está falando. E aí vai trazendo mais desunião para aquela família. E aí a avó fica dizendo, que menino é esse, mal educado? Que pais são esses? Quer dizer, está sempre um acusando o outro. O marido que acusa a sogra que acusa o genro, a sogra que acusa o neto, e tudo isso vem só por uma maldição que foi gerado em décadas atrás. Então, o que é a mente cativa? Ninguém tem a visão do problema. Ninguém busca Deus para essa raiz do problema. E aí o que acontece? Eu abri os olhos dela. O que é que vai acontecer com essa família? Eu disse a ela, se você não buscar a Deus, você já está vendo o reflexo da sua família no seu filho. O menino estuda só em colégio particular, tem aulas particulares de reforço. O menino vive em todo tipo de médico, mas não consegue ter a desenvoltura. Quer dizer, já está na vida de saquetel furado. E se a pessoa não abrir os olhos, o que é que vai acontecer? Todo investimento, quer dizer, aonde eu acho que está a solução do meu problema, tudo aquilo é como se fosse a solução, está se causando mais problema. Porque eu tenho uma profissão que exige que eu minta. Ela é advogada, e advogado você sabe que precisa da mentira. Então, quando a pessoa pensa em buscar a Deus, né, pensa num conjunto de coisas. Quer dizer, por isso decide em não querer mudar, em ficar buscando esse Deus raso que ela nunca vai encontrar. Eu disse a ela, da forma que você busca, você não vai encontrar nunca. E você vai ver o reflexo da sua família na vida do seu filho. E você acha que uma criança que ela não respeita pai, não respeita mãe, não respeita avó, qual é o futuro dessa criança? Nenhum. Para onde está indo o seu investimento? Foi o que eu disse para ela. Preste bem atenção para que você entenda o que é um cativeiro, uma mente cativa que Deus explica. Você está no automático, trabalhando, buscando dinheiro, achando que está solucionando seus problemas e o problema criando força e criando raiz. Porque o problema é visível, que exige uma limpeza espiritual. Para que tire do coração daquela família ódio, ressentimento, mágoa. Eu disse para ela, você tem que primeiro passar por uma limpeza espiritual para que você se fortaleça e se limpe. Por isso, quando você tenta se aproximar da sua família, você só sai ferida. Você só sai ferida dessa situação. Porque você só escuta críticas, maltrato. E o seu marido que aparenta querer se aproximar e não consegue, por olhar só pelo olho julgador, que não participou dessa imundície lá atrás, que foi de traição, ele também não consegue ter essa visão e passa a criticar, julgar e condenar. E o problema já está sendo replicado na sua casa. Porque da forma que ele critica e fala mal da sogra, ele vai criticar e falar mal do filho. E o problema já está passando. A criança tem apenas 5 anos. Não sabe nada. Onde aquelas pessoas que sabem da situação, ignora. Porque tem a situação como natural e não como espiritual.
Isso é uma mente cativa. É a pessoa estar num cativeiro. Quer dizer, uma traição que é apenas uma traição aos olhos humanos, aquela mulher que foi ferida pelo marido, que trouxe esse problema de rejeição para a família e passou para a filha, criticando, maltratando, comparando, ou até em alguns casos, que eu já ouvi dizer, a mãe que gera um ciúme na filha, porque o pai gosta muito da filha e trata bem e bajula. Quer dizer, de toda forma, vai trazendo essa raiz de cativeiro, onde quem vai chegando não sabe do problema, julga pela aparência, fala mal, defende, tira, e o problema automaticamente é replicado. É visível quando você tem os olhos espirituais abertos, mas com certeza quem está no problema, ele não sabe desse problema. Quer dizer, a mesma raiz de amargura que já está no marido, que já está na filha que teve o filho, a criança, ela já tem o comportamento de uma criança rebelde. Ela falou para mim, ele quebra tudo. Ele agride os colegas na escola. Ele faz tudo errado. E foi o que eu disse a ela, se você não buscar esse tipo de tratamento, essa busca espiritual pelo Espírito Santo, você vai ver que os seus investimentos são à toa, que nada da sua vida vai valer a pena. Por isso eu fiz essa leitura para você. Porque Deus explica que não há atadura para esse tipo de ferida, quando é uma ferida de cativeiro. Ele é replicado automaticamente. E você que tem que ter o olho, pelo menos, pelo olho natural, você ter essa visão. Quer dizer, um problema que eu vivi na casa dos meus pais, praticamente já está na minha casa, mas eu sempre me vejo como a vítima. Porque eu não tenho o olhar espiritual. E eu, provavelmente, quem está nessa situação, ele critica todo o comportamento do outro, mas automaticamente ele cai em contradição. Porque ele não buscando esse tipo de conhecimento, a raiz vem da emoção. Por isso eu vivo julgando, criticando e falando mal. Mas eu não sei o que aconteceu, que a criança é quem é totalmente afligida e atingida. Ela me disse, não há um dia na semana que eu não leve meu filho para algum tipo de tratamento. Quer dizer, está tendo investimentos, está trabalhando à toa, investindo à toa, está vendo que não está tendo resultado, mas não está indo para esse tipo de tratamento e a pessoa está pagando para ver porque não estuda sobre o assunto. Quer dizer, acredita que eu vou rezar e vai resolver os meus problemas. Que Deus está ajudando. Então, um cenário de cativeiro, numa família que vive cativa, que o problema, eu li para você, eu não estou dizendo que eu estou criando, está na Bíblia. Existem doenças, mortes precoces, insônia, desunião familiar e rebeldia de filhos. E onde é que eu não quero ver? Tudo isso como espiritual. Porque eu acredito que não tem consequência. É tudo normal. E por isso eu vou pagar para ver, porque quando os filhos crescerem, que eu ver que nada daquilo valeu a pena, eu vou ser esquecido pelos filhos, que é isso que eu li aqui. E aí o que é que vai acontecer com essa pessoa que decidiu desprezar o espírito, viver da forma natural, sendo católica ou qualquer religião que não me trate, que não me traga esse tipo de conhecimento? A mente dessa pessoa que ela é cativa, é escrava, é escassa de conhecimento, vai estar no passado e eu vou cometer os mesmos erros dos meus pais.
tanto que eu julguei, tanto que eu falei, tanto que eu critiquei, vou fazer as mesmas coisas. Me sentir injustiçada, porque tudo aquilo que eu plantei deu errado. Por isso aqui Deus diz, quer dizer, os teus amantes te esquecerão. Você vai ficar com a mente no passado e se sentindo injustiçada, porque você viu que nada valeu a pena. Porque Deus diz que sem Ele nada vale a pena. E as pessoas não acreditam, nem no que está vendo. Ela já está vendo o reflexo, mas mesmo assim ela não acredita. Aí foi quando eu disse para ela, quer dizer, uma criança que ela não consegue respeitar pais e avós, qual é o futuro dessa criança? Você já está vendo. E mesmo assim, a pessoa está ali como se não entendesse o que você está dizendo. Ou não quer entender, porque não quer mudar. Porque não quer mudar. Então, ela acha que só se afastar da mãe, dos pais, vai resolver o problema. É assim que a pessoa natural acredita. Não, eu vou me afastar. Toda vez que eu tento me aproximar, eu vejo o problema. Minha mãe só critica meu filho, fala mal do meu marido não suporta de ver como ela me trata. Quer dizer, o problema já está lá replicado. Se eu não busco a Deus para sarar essa ferida, para atar essa atadura, para que eu não vou ter sabedoria para agir com o meu filho. O problema já foi passado. E a pessoa não tem a visão, porque ela tem a mente cativa e ela quer solucionar os problemas dela da forma natural. E da forma natural nunca vai dar certo. Se eu rejeito os ensinos de Jesus, se eu creio em Deus do meu jeito, o meu temperamento já é atemorizado. Foi o que eu li para você. Eu já vivo com temor no coração. Eu já vivo assolado. Eu já vivo com insônia, eu já vivo com problemas. E onde eu vou dar conta de um filho rebelde com um temperamento descontrolado? E a pessoa não tem essa visão. É como se a pessoa dissesse assim, eu vou conseguir sim. Eu não vou fazer isso com meus filhos. O que meus pais fizeram comigo, eu não vou fazer com meus filhos. Porque não tem visão espiritual. Como é passado o cativeiro. Como é uma mente cativa e escassa de conhecimento, que vive pela visão. Então, por mais que eu fuja daquela pessoa, porque eu tenho a pessoa como meu problema, então eu fujo da pessoa, mas eu não creio como Deus diz, eu só vou ter visão do fato de verdade da situação que foi passada quando eu ver com os meus olhos que todo o meu fruto foi por água abaixo. Quer dizer, babá particular, fonodiólogo, psiquiatra, fonodiólogo, tudo a criança é assistida e a pessoa está vendo e ainda não quer acreditar. Que aonde há uma raiz de iniquidades e de geração, Deus diz a multidão de pecados. Por que gritas? Por que reclamas? Porque não crê. Porque não crê. Quando eu disse a ela que ela não queria Deus como deveria, ela, mulher, não diga isso. Como é que eu não vou dizer se eu estou vendo que não quer? Eu tenho visão, eu sei que a pessoa não quer. Porque acredita que precisa do pecado. Porque a pessoa é advogada, como vai viver sem mentir? Como eu vou sair do pecado? É assim que as pessoas pensam. Então, são pessoas que trazem todas essas características. Quando você vai na família, onde tem uma mente cativa, um cativeiro, um problema de geração, mágoas ressentidas, problemas geracionais, tem tudo isso na mesma família. Morte precoce, acidentes frequentes, doenças, insônia e percas financeiras. E a pessoa não acredita.
ela não crê como Deus ensina. Então Deus explica. Se você não crê, eu vou ler de novo para que você entenda. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tem remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esquecerão de ti. Futuro. E não perguntarão por ti, porque te feres com feridas de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Por que gritas? Por causa da tua ferida, tua dor é incurável. Pela grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados, eu fiz estas coisas. Quer dizer, eu acredito que da forma que eu quero, da forma que eu creio, vai dar certo. Eu vou me afastar, vou evitar esses conflitos e tudo vai estar resolvido, porque eu não quero ver o que Deus está dizendo. Eu estou vendo, mas eu ainda não acredito. Eu acredito que o fonoaudiólogo vai dar certo, que o psiquiatra vai dar certo, que a escola de reforço vai dar certo. E aí eu vou pagar para ver o que significa um cativeiro espiritual, que é o que Jeremias ensina. Eu sou cativo. Eu não tenho visão nem de futuro e nem quero saber de passado, porque eu não acredito em nada disso. E aí eu desprezo aquilo que eu estou vendo. Eu desprezo todos os ensinos do que Deus fala. Eu não creio em nada disso. É assim que é uma pessoa com uma mente cativa. Você está falando com ela, mas ela não consegue crer. Porque ela acredita que vai buscar do jeito dela e vai dar certo. E o Espírito ensina na Bíblia que não dá certo. Como é que eu quero Deus, mas não quero Deus como Ele ensina, e sim como eu quero? E por isso é tão automático para quem tem essa visão espiritual aberta. Mas para quem não tem, ele só acredita no que vê. Mas o que ele está vendo, ele ainda não consegue entender. E ele acredita que não tem, isso não é justo. É assim que ele acredita. Porque ele quer ser livre, ele quer ter o direito de pecar. Ele quer viver nesse direito. Ele não acredita que o pecado tem consequência. Por isso ele rejeita as repreensões espirituais. Então, quantos casos desse você conhece por aí? De pai que teve amante e a mãe descontou naquele filho, maltratou aquele filho, teve ciúme do filho, teve revolta do filho, porque eu me prendi por você, eu não pude me separar por você, e agora vai jogar toda a responsabilidade naquele filho. E quem chega, que vê, que tem aquela visão daquele maltrato, entra para defender também, vai levar a fama do que não presta e é replicado automaticamente. Todo mundo cego, todo mundo com a mente cativa. E aí uma criança já entra num medicamento logo cedo. E mesmo assim os pais não querem. Mesmo assim, eles dizem, não estou preparado para perdoar. Eu não acredito que seja necessário eu ser crente. Quer dizer, porque não acredita nem no que está vendo, nem no que Deus está dizendo. E eu prefiro me permanecer com essa visão. Continuo com ferida, maltratando, julgando, falando mal. E aí quando os papéis se invertem, quando a minha mente jogar para o passado e eu perceber que todo o meu fruto não frutificou, é quando eu vou estar no mesmo papel, fazendo as mesmas coisas, julgando, criticando, murmurando e me vitimizando. E por isso, quem está escasso de conhecimento, que está num cativeiro,
ele não tem a visão ampla. Ele não consegue ter essa visão ampla de todo o cenário. Ele tem a visão só do que ele viu, do que ele presenciou, da forma que ele entende. E por isso ele só vai conseguir pegar a visão ampla quando ele vê toda a característica se repetindo. Aí ainda possa ser, que a pessoa olhe para trás e diga, me tornei aquela pessoa que eu tanto critiquei, que eu tanto falei, que eu tanto julguei. Porque não tem outra saída. Quando eu vivo num cativeiro, os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. E é só você ir na fonte dos problemas, por que é que essa pessoa é assim? Murmurenta, julgadora, crítica, fala mal dos filhos, fala mal do marido, fala mal de todo mundo. Quer dizer, se eu só vejo como a pessoa é, mas eu não vejo, eu não busco esse tipo de conhecimento de estudar, eu vou só viver julgando e tudo está acontecendo ao meu redor, eu nem tenho a visão. Já está sendo replicado. Mas eu não tenho essa visão ampla. E por isso o meu foco, como cativo do pecado, está ali. O foco do meu problema é a sogra. Aí a sogra tá, o foco do meu problema é o meu marido. Aí os irmãos tá, o foco do problema é esse genro, esse marido que a minha irmã arrumou. Tá um acusando o outro. E Deus olhando e dizendo, minha gente, se alguém não ceder, não retroceder, não tá acreditando nem no que tá vendo. Isso é um cativeiro espiritual. Que as pessoas fazem tanta imagem para mostrar quando uma pessoa é cativa. E tá tudo ali. Ela tá olhando para a imagem do cativeiro, de um demônio, de uma coisa. E ela não tem um pingo de visão da história que replica entre famílias. Entre famílias. Em toda família que uma mulher foi maltratada por conta de amante, por conta de traição, sempre vai existir irmãos desunidos, famílias desunidas. É as mesmas histórias. E cada um acusando os outros. E os que vão chegando, vão tendo esse reflexo, essa rebeldia. E aí vamos falar mal agora de quem? Dos netos. Que meninos mal, essa nova geração não vale nada. Os pais mimam, dá de tudo e a criança não vale nada. Não respeita ninguém. Aí o neto olha para a cara da avó e diz, maldita, ingrata, chata. Uns riem e os outros condenam. E ninguém tem essa visão. Como é formado um cativeiro espiritual? Da onde nasceu essa raiz de amargura, de rejeição? Como é passado essa maldição? Vai vindo os mesmos problemas. Onde um tem uma visão, um tipo de condenação, na outra casa, o outro também tem outra visão. E cada um está julgando de uma forma diferente, o fato sendo o mesmo. E o mesmo fato vai nascendo automaticamente, onde as pessoas não estão tendo a visão ampla. A visão dela está cativa, está escassa, está só em uma direção. Está só ali. Quando a pessoa ela é cativa, ela está numa direção errada. Ela está como um animal que está andando com viseira, andando para o abismo, mas ela não tem essa visão. Porque ela está com o olhar sujo, contaminado. O sentimento dela brotou, já está brotado. E ela só vê que está se defendendo. Está recuando, está se afastando. Realmente é a vítima. Mas se o sentimento está ali, foi o que eu disse a ela. O sentimento já está no seu filho.
Ele já joga as palavras do sentimento das pessoas. Ele já é rebelde, quebra tudo, só dá prejuízo. E nem assim vocês conseguem ver. É incrível como uma pessoa que ela é negligente do mundo espiritual, ela acredita mesmo que vai conseguir desfazer do que Deus diz, que é Ele que faz, as coisas replicarem, desafiando o que Deus ensina. É incrível, é a cegueira espiritual. Porque automaticamente, se eu só acredito no que eu vejo, eu estou vendo, mas não estou entendendo. Então, quando eu vim a entender, não tem mais como mudar. Não tem mais como mudar aquilo que está feito. Tem como mudar a partir do momento que eu busco. A partir do momento que eu reconheço o problema como espiritual. A partir do momento que eu aceito Jesus e me batizo. Mas quando eu quero Deus do jeito que eu quero, eu vivo no automático. Eu nem tenho uma visão real do problema que eu vivo. É isso que Deus explica em Jeremias. Então Deus diz, pra que tá reclamando? Tu tá numa multidão de problema e tu não tá querendo ver. Multidão de pecado. Quer dizer, não creio em nada, em nenhum tipo de ensino bíblico. Porque sou cativo, sou escravo. É isso que Deus explica, do cativeiro espiritual. Então, em toda família que você vê, essas 5 características na família, pode ter certeza que tem traição, tem doença, tem perca financeira, mortes precoces, mas ninguém aceita um lado que Deus diz. E pode até dizer, eu creio em Deus, mas eu não acredito que eu tenha que ser crente. Eu não acredito no que Jesus veio ensinar. Então, ora eu subo o morro fazendo uma promessa, ora eu oro o rosário, ora eu vou pro feiticeiro. E quando eu me deparar com a situação já está lá. Isso é um cativeiro espiritual. É uma mente cativa. Que as pessoas fazem tanta imagem bonitinha na internet. Tanto boneco de demônio. Pessoas presas, algemadas. E as pessoas não sabem decifrar. Decifrar. Uma coisa tão simples na vida das pessoas. Porque essa mesma história que eu estou contando para você, eu também já vi na minha família. Né? O meu avô teve outra família. Filhos. Passava meses lá e meses cá. E eu vejo em quase toda a família. Onde tem traição, tem rejeição. Tem mente cativa. Tem desunião, tem filho rebelde. E Deus explica tudo. Mas eu quero moldar. Eu quero crer do meu jeito. Então eu vou pagar para ver. Que aqueles meus frutos, que eu me dediquei tanto, não vai ser como eu espero. Porque é Deus que explica. Que é Ele que faz cumprir aquilo que Ele disse. Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.